Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida interessante nova hoje para a gente responder. Dúvida na tela. Tem um amigo que é dessas igrejas que prega muito sobre prosperidade. Ele me disse que o pastor ensinou que nós temos que provar Deus, que Deus nos permite exigir dele o que é nosso através da oração e através do dízimo. Segundo ele, quando damos o dízimo, Deus colocou na sua lei que ele, Deus, se torna obrigado a nos atender. Confesso que fiquei confuso com esses conceitos, porém, o texto sobre provar Deus existe em Malaquias. Como entendê-lo? Muito obrigado, querido irmão. Isso aqui tem muita polêmica a respeito disso, mas na verdade não é muito difícil entender esse texto e eu vou trazer todos os detalhes para você. Vamos então à minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. Então vamos lá, texto na tela, texto conhecido, Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que, então observe que Deus aponta um objetivo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, guarde bem esse trecho, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bom, quando nós olhamos um texto como esse, nós podemos observar que o ser humano ele é campeão em torcer o texto bíblico para extrair desse texto um tipo de ensino que possa então embasar, dar ali uma base para os seus pensamentos humanos e as suas ações, aquilo que ele acha correto, para dar algum tipo de apoio a algum pensamento que essa pessoa tenha. Afinal, vamos pensar juntos aqui. Se alguém diz que o próprio Deus está embasando um pensamento dessa pessoa, logo, esse pensamento e essa pessoa acaba tendo muito mais autoridade quando ela prega algo e diz: olha, Deus está falando aqui. Mas, infelizmente, a gente tem muita torceção, nem sei se tem essa palavra. As pessoas torcem demais o texto sem olhar contexto. Por outro lado, felizmente, nós temos hoje a nossa Bíblia Sagrada na nossa mão. A gente consegue ler, a gente consegue analisar e a gente consegue, então, rejeitar aqueles ensinos que são totalmente em desacordo com a realidade que o Senhor Deus quis nos ensinar. E claro, podemos também, fazendo essa análise, aprender o que de fato Deus quis nos ensinar. Por exemplo, nesse texto que fala a respeito de dízimos e ofertas, será que a gente pode então provar Deus, exigir os nossos direitos? Eu quero entender isso com você. E como que a gente vai fazer hoje? Nós vamos analisar primeiro o contexto de Malaquias, depois eu vou explicar para você as expressões ali onde Deus manda provar e abrir as janelas dos céus. E claro, eu sei que muita gente vai colocar aqui nos comentários perguntando a respeito de dízimos no Novo Testamento. Presbítero, tem que dar dízimo? É válido? É lei ainda? Eu vou deixar no final desse vídeo na tela para você só tocar e assistir uma análise objetiva só desse tema. Então você vai poder assistir assim que terminar esse estudo, combinado? Vamos começar então entendendo o contexto de Malaquias. Peço a você que veja aqui embaixo desse vídeo o botãozinho inscrever-se. Faça parte da comunidade. Você que já faz parte, dá uma olhadinha se está a sua inscrição ativa. O YouTube tem tirado muitas. E participe da nossa comunidade. Lembrando que tem vídeo novo de segunda a sexta, 15 horas. E já temos mais de 700 vídeos publicados para você estudar. Uma das maiores bibliotecas de estudo bíblico do YouTube. Você está num canal que leva a Bíblia a sério. E para você que quer ir mais profundo, eu quero sempre lembrar, aqui abaixo no primeiro comentário fixado, tem o link do nosso projeto missionário e de estudo da Bíblia. Sim, nós vamos ajudar missões e ao mesmo tempo você vai estudar a Bíblia comigo em videoaulas e vai conversar diretamente comigo, não é com robô e nem alguém da minha equipe, diretamente comigo tirando as suas dúvidas. E aos irmãos que perguntaram, já está pronto o curso de Apocalipse. Informações também aqui no primeiro comentário fixado. Por que o profeta Malaquias escreveu este livro? Todo o livro do profeta Malaquias, ele tem como pano de fundo uma coisa muito importante que a gente precisa entender. A infidelidade do povo de Israel a Deus, a infidelidade à aliança. Entre as lideranças religiosas e entre o povo comum, que não tinha nenhum cargo ali na nação,
havia uma infidelidade deles à aliança feita com o Senhor. Ou seja, eles estavam olhando ali as leis lá de Moisés e não estavam dando a mínima para vários quesitos importantes daquela lei. E isso, muita gente entende errado, acha que somente as lideranças estavam desviadas, mas essa é uma mentira. Todo o povo e a sua liderança também estava ali desviado de muitos preceitos da lei do Senhor. Depois de tratar diversas infidelidades, bastante ali de líderes também, mas também do povo, como nós veremos nesse ponto, o profeta se volta então a tratar a questão de dízimos e ofertas, que é um dos pontos estabelecidos dentro da aliança, lá na lei de Moisés. Em Malaquias, capítulo 3, do 6 ao 12, nós temos então uma reprovação de Deus quanto à infidelidade do povo ali na sua obrigação de trazer dízimos e ofertas ali para o local onde eram recolhidos. Isso mostra o quê? Um povo que estava totalmente com o coração egoísta, que não estava querendo muito, obedecer ao Senhor, que não estava no propósito, no caminho do Senhor, não estava observando com retidão as leis de Deus. Deus usa ali diversas palavras bastante duras e uma delas chama muita atenção quando Deus chama o povo de ladrões. Diz o texto de Malaquias 3:8 o seguinte: roubará o homem a Deus? Aqui é uma pergunta retórica. Todavia, vocês me roubam e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Deus considera então aqui o pecado do povo um pecado de roubar aquilo que não era deles. O roubo se caracteriza quando alguém pega alguma coisa que não é dela. Então os dízimos e ofertas são considerados pelo Senhor, aqui nesse contexto, como dele, e o povo deveria levar onde ele mandou. Deus também deixa claro que essa atitude deles trazia exatamente sobre eles as maldições descritas na aliança. Então veja que interessante, quando o povo retia os dízimos e ofertas, o povo talvez pensasse assim: estamos levando uma vantagem, estamos tendo mais dinheiro, mais posses, mais bens. Mas o Senhor vai mostrar que é exatamente o contrário. As maldições da aliança, na verdade, tiravam coisas boas das mãos deles. Malaquias 3:9 diz o seguinte: com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Então observe que nós temos aqui a nação como um todo nessa prática incorreta, ok? Não somente sacerdotes, mas toda a nação incorrendo nesse erro. Então observe que temos aqui um erro geral deles e não somente de lideranças. O povo responsável em trazer seus dízimos, eles estavam errando nesse ponto. E quando eles achavam que de alguma forma estavam tendo benefícios, na verdade não estavam. Depois eu gostaria de sugerir que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo de número 15, e desse uma lidinha lá em quais eram as maldições da aliança. E você vai verificar como eram coisas que de fato tiravam bênçãos preciosas das mãos deles. Essa é a parte aqui da repreensão que nós chamamos negativa. A repreensão tem, nesse contexto, uma parte negativa e uma parte positiva, que nós vamos analisar na sequência. Depois, então, vem o chamado para uma mudança, que é a parte positiva. Basicamente, então, o Senhor vai trazer aqui como ponto central: mudem e vejam o que acontece. Olha que interessante. Na parte, então, positiva dessa repreensão, desse chamado que Deus vem trazer a eles, Deus então faz um convite, um chamamento a todo o povo para que eles mudassem de atitude. E então, depois de uma mudança, eles então poderiam constatar o que iria acontecer. É o texto que nós lemos no início, Malaquias 3:10, onde nós começamos aqui com esse chamado: trazei. Então observe que nós temos uma ordem aqui para uma mudança. Tragam os dízimos que vocês não têm trazido à casa do tesouro para que haja mantimento. Tinha objetivo, era uma ordem de Deus com objetivo. E aqui na sequência Deus faz algo que ele não costuma fazer. Ele diz: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção
sem medida. Bom, vamos entender aqui então essas expressões, né? Provar ministro, abrir as janelas dos céus, que tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender com profundidade. Logo de início, a ordem trazei todos os dízimos relembra o povo então da sua obrigação dentro da aliança feita com Deus. E nós precisamos aprender e relembrar o que Deus requer de nós. Essa obrigação de obedecer não era, porém, uma obrigação unilateral. O que significa isso? Onde as pessoas tinham que obedecer e não recebiam nada. Ou seja, eu vou fazer só por fazer para obedecer a Deus, mas não recebo nada em troca, não tem nada que venha de Deus para mim. Não era dessa forma. Antes, existia também um comprometimento do próprio Senhor Deus em abençoar o povo se eles fossem obedientes. Aliás, vamos fazer um raciocínio mais profundo e você vai concordar comigo. A obediência a esse mandamento, na verdade, só podia ser realizada, ou seja, alguém só poderia levar os dízimos e ofertas porque Deus já os havia abençoado. Não tem como tirar dízimo e oferta do nada, ou seja, da falta de bênção. O dízimo e oferta ele pode ser tirado onde já há a bênção de Deus. Ou seja, está bastante claro Deus mostrando, vocês só podem trazer os dízimos e ofertas porque eu já abençoei vocês e vou continuar abençoando se vocês mudarem. Então observe que fazer prova de mim é um incentivo à obediência e não a cobrar Deus como se nós, seres humanos, nos colocássemos na posição de chefes de Deus. Observe bem, Deus continua e manda o povo fazer prova dele. Muitos entendem então de forma totalmente equivocada esse trecho. Deus não está aqui dando poder ao homem, colocando na minha e na sua mão o poder de aplicar provações a ele. Agora Deus está na nossa mão. Se ele não fizer aquilo que nós queremos, nós vamos puni-lo, nós vamos reclamar dele, nós vamos amaldiçoá-lo. Não, de forma nenhuma. O que Deus está fazendo aqui é chamando o seu povo a desafiar de forma positiva, a observar, testar a sua fidelidade e verificar que ela é real. Em outras palavras, Deus está dizendo algo como: experimentem ser obedientes e vocês verão como eu continuarei. Porque na verdade eles só conseguem ser obedientes porque Deus já abençoou. Mas ele diz: eu vou continuar derramando bênçãos grandiosas sem medida sobre a vida de vocês, para que vocês sejam cada vez mais fiéis e haja prosperidade na minha obra. Deus não precisa provar a sua fidelidade, pois nele habita toda a justiça. É isso que a palavra nos ensina. Mas aqui, de forma especial, ele dá essa abertura para que as pessoas obedientes, que antes estavam cegadas pela desobediência, agora viessem a obedecer e verificassem a grandeza das bênçãos do Pai sendo derramadas na vida delas. Ou seja, temos uma ideia clara de constatação, de observação, de como Deus já está sendo abençoador e vai continuar a ser. Não vai faltar nada. Tudo aquilo que é necessário será provido pelo Senhor. Quando elas então voltassem o seu coração para obedecer, veriam que Deus já as havia abençoado e outras bênçãos grandiosas viriam das mãos do Senhor. Geralmente a palavra provação, dentro do contexto bíblico, ela é utilizada dentro da Bíblia, relacionada a Deus aplicando testes na vida das pessoas, com o objetivo de abençoá-las, de fazê-las crescer, de fazê-las então avançar nas suas vidas espirituais. Mas aqui em Malaquias Deus diz: fazei prova de mim. Ou seja, ele inverte o que nós estamos acostumados e nos dá a abertura de fazermos esse teste aqui. E ele dá a certeza: eu não vou reprovar nesse teste, ou seja, o teste de sermos obedientes e verificarmos as bênçãos sem medida que serão derramadas e que já estão nas nossas mãos. Muitas delas já estão. Agora a expressão aqui, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, é importante a gente entender um pouquinho sobre ela também. Se o povo fosse obediente, seria impactado com bênçãos inimagináveis vindas diretamente das mãos
do próprio Deus. Por quê? Porque no mesmo texto de Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, você encontra ali as bênçãos da obediência. Depois eu chamo você também a fazer uma leitura desse capítulo todo, 28 de Deuteronômio. Então Deus, ele prova a sua fidelidade. Esse princípio de um Deus abençoador, porém, não é exclusivo, como muitas pessoas acham, do tempo da lei. No tempo da graça, por exemplo, o autor de Hebreus nos lembra a grandeza da extensão da bênção de Deus, que é justo e olha com um olhar abençoador para os seus servos. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, na nova aliança, o mesmo Deus justo e abençoador que está lá no Velho Testamento, está aqui também na nova aliança, olhando com justiça para aqueles que de fato se doam para realizar aquilo que ele ordena, a sua obra, os mandamentos que ele tem para cada um de nós, mas a gente vai ver isso agora no próximo vídeo que fala a respeito de dízimos no Novo Testamento. Antes eu quero lembrar você que tem link nos comentários do nosso curso, eu tenho um chamado para você. Venha participar, inscreva-se, faça pelo menos 1, 2 meses e aí você vê se não vai ser bênção para a sua vida. Agora, o vídeo que eu prometi, o dízimo era obrigatório no Novo Testamento? Como que funcionava essa questão? Todos os detalhes nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.